A mocinha falou aqui já. Então, pronto. Então, dando continuidade, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né, mais uma vez. Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é compartilhar o conhecimento no sentido de apresentar para vocês o que a gente tem de tecnologia para fazer a comunicação com vários potenciais clientes. Esses vários potenciais clientes só vão ser trabalhados da forma correta se você conseguir ativar o marketing digital da melhor forma, ou da forma mais iniciante possível, que é através do e-mail marketing. Ou seja, o e-mail marketing é uma das ferramentas do marketing digital. O marketing digital é um conjunto de técnicas, de processos e de possibilidades que vão permitir que você faça tudo o que você fazia no marketing normal, só que agora no digital. Então, não mudou muita coisa. Continua sendo aqueles 4 P's, né, que a gente tinha do marketing tradicional: produto, preço, ponto e promoção, só que agora adequados ao ambiente de internet. Então, esse ambiente de internet se trabalha muito com essas questões aqui. Então, eu vou compartilhar aqui de novo a tela com vocês, né? Vocês não estão vendo mais a tela, né? Deixa eu compartilhar de novo. Estão vendo a tela? Estão, né? Estão vendo a tela? Ainda? Sim, estamos. Pronto. Então, está no então, e-mail marketing. Isso, está no e-mail marketing. A gente tem que ativar esse e-mail marketing para que a gente entenda o que é funil de venda, página de captura. E cada uma delas com suas subsequências aqui, que são os resultados de um processo bem aplicado. Então, eu estava fazendo aqui uma apresentação nesse sentido aqui, ó, porque aí agora eu vou aplicar a informação, né? Então, existe a questão do marketing, existe a questão de antigamente, que a gente chamava de mala direta, que era justamente as postagens de correio, né, que você recebia de produtos e serviços sendo oferecidos na caixa postal através de mala direta. Esse termo mala direta era porque existia a ideia do malote de postagem, né, o malote postal, né? Então, essa mala direta era um endereçamento postal a um grupo de pessoas que aquela quantidade de informações ia direto para aquele grupo. Então, existia a mala da postagem, e era uma coisa que era feita diretamente a um determinado tipo de público. Então, era justamente o tal da mala direta, que era uma coisa que vem lá da gringa, né? Os americanos é que introduziram, que são os pais, né, do marketing, como a gente conhece, e basicamente era essa a história. Com a modernização e as tecnologias surgindo, adaptou-se essa questão das listas, da mala direta, ao ambiente web. Ao fazer isso, você criou o que a gente chama de e-mail marketing. Então, esse e-mail marketing só funciona adequadamente se você souber ativar da forma correta o processo. Então, qual é a forma correta? Por exemplo, muita gente pensa assim: eu tenho um catatal de e-mails aqui que eu peguei, coletei, ou então comprei aqui uma lista de não sei quantos milhões de e-mails, que antigamente bombava na internet isso, milhões de e-mails, listas de não sei quantos e-mails de empresas, lista de não sei quantas empresas do ramo tal. Aí o cara às vezes compra a lista, né? Só que aquelas listas eram listas meio que poluídas, né? Não eram umas listas muito seguras. Por quê? Porque tinha gente de todo jeito. Tinha gente que já morreu, tinha e-mail que não funcionava mais, tinha uma série de coisas que o cara só fazia jogar dinheiro fora. Então, a questão é você ativar o e-mail marketing através de uma plataforma de e-mail marketing que consiga gerar os seus próprios leads, ou seja, que consiga alimentar a sua própria lista. Então, quando você alimenta a sua lista, você sabe exatamente quem é que está entrando naquela lista e sabe exatamente que aquela pessoa tem uma vivência ou uma necessidade, ou um produto ou um serviço que você tenha, vai atender a necessidade dela. Então, para ativar isso, você precisa entender o seguinte, que ele é um processo que permite 2 trabalhos. O funil de venda, que basicamente é você conseguir, através de uma página de vendas, ou uma página de apresentação, uma VCL, que seria um vídeo de vendas, né? Você já vê muito isso na internet. O cara vai lançar um webinar, vai lançar uma palestra, vai lançar um curso, parará, ele faz uma página bem chamativa, no sentido de informação, né? Com uma escrita bastante interessante, que é o tal do copyright, né? Então, você tem que ter um texto bem interessante, um vídeo bacana, uma diagramação legal, mas que a página automaticamente também não seja cansativa. Então, faz essa página e aí você consegue fazer um funil de quê? De que a pessoa que entrar ali já chegou interessada num produto ou num serviço. E ali, quando você consegue colocá-la dentro de uma lista, você vai afunilando até chegar na sua venda do produto, que pode ser um produto físico ou um produto digital.
Então, toda essa história do funil de venda, a ideia principal é fazer com que entre uma quantidade grande de pessoas dentro de uma página de certo interesse, e esse interesse vai sendo filtrado e afunilado até que fique na lista final, ou fique no seu final do funil, ou no fundo do funil, só aquelas pessoas que realmente têm potencial e querem comprar de você. Então, quando você faz com esse propósito, é um caminho. Quando você faz com um outro propósito, que é o de página de captura, é basicamente a necessidade, por exemplo, de você criar uma lista para clientes recorrentes. Então, você vai trabalhar com a ideia de clientes recorrentes. Então, o que acontece? A página de captura, através da opção de clientes recorrentes, é a possibilidade de você criar um relacionamento com o seu futuro cliente, ou seja, o tal do lead, né? O lead é o futuro cliente, ainda não é cliente. O cara foi lá, teve uma certa intenção com o material que você, por acaso, pode ter postado na internet, numa rede social, postou uma informação, e aí chamou a atenção dele para determinado tema, e ele entrou numa página sua. Entrou nessa página, vai ter lá um formulário, que também vai permitir a captura dos dados dele, principalmente nome, e-mail e telefone. Por quê? Esses três elementos vão permitir, primeiro, que você consiga, como nome, trabalhar direto o relacionamento com a pessoa, né? Porque você sabe que a pessoa adora ser chamada ou ouvir o próprio nome. Então, você tem condições, através de uma boa captura, pegar aquela variável do nome e tudo que você falar com ela, você faz o que a gente chamava de mala direta, ou seja, a personalização da mensagem, né? Olá, amigo João. Então, esse João foi um dos que preencheu lá. Só que Maria também preencheu. Então, vai aparecer, olá, amiga Maria. Então, ele vai mudando a frase de acordo com aquilo que veio digitado, que, principalmente para que você trate melhor com a pessoa, é o nome da pessoa. E aí você vai ter o e-mail dela, para que ela tenha o tal do e-mail marketing, né, preservado, ou seja, ela entre na lista e você tenha o e-mail para ela. E você agora tem a possibilidade, inclusive, que a plataforma trouxe, né, de fazer mensagens instantâneas através do telefone, tanto de WhatsApp como de SMS. Ou seja, você pode fazer com que a pessoa seja capturada, automaticamente ela vai entrar numa lista de e-mail marketing, e essa lista, através de um fluxo de automação, vai permitir que a pessoa seja lembrada de abrir o e-mail, seja lembrada de entrar na promoção que você falou. Por quê? Porque tem muita gente na correria dos dias de hoje, né? Está muito mais com o celular na mão e às vezes não vê nem e-mail. Ela vê muito mesmo SMS, é um zap que chega, e ela está muito mais interessada nisso. Sabendo disso, as plataformas mais modernas estão fazendo esse processo. Você consegue capturar essas informações e o telefone entra de brinde para que você possa colocar esse telefone num grupo, numa lista de transmissão, num processo de automação de mensagens instantâneas, que a plataforma que a gente tem, né, todos já devem ter acesso, permite. E aí facilita muito essa gestão, né, e otimiza muito o processo de comunicação, porque a pessoa não é obrigada, entre aspas, a entrar no e-mail para ver a promoção, mas, ao mesmo tempo, ela é incentivada pelas suas mensagens automatizadas a ver aquele e-mail. E aí, por que se fala muito ainda do e-mail? Porque, ruim ou bom, né, como diz a história, a tendência hoje é que o e-mail fica uma coisa para documentação. Então, quando você faz um e-mail, você está fazendo uma proposta, está fazendo um orçamento, está mandando uma informação para a pessoa, e isso fica documentado. Para a questão corporativa, né, ou o que a gente chama de B2B, né, que é a venda de empresas para empresas, muitas vezes, né, não sei se vocês já passaram por isso, muitas vezes você pode conversar o que for pelo Zap, mas os caras pedem, mande isso aí direitinho para o e-mail, confirme tudo isso que a gente conversou agora via e-mail. Por quê? Porque no e-mail vai ficar guardado, vai ficar gravado e fica armazenado. O Zap, volta e meia, você tem que apagar, às vezes as mensagens travam, você perde o contato, né? Então, tem isso. Ela realmente é naquele momento para você, de repente, usar o poder do aviso, né? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui na plataforma que dá para você fazer um fluxo onde a pessoa recebe um e-mail e, ao mesmo tempo, já recebe, quando ela confirma a entrada na lista, que é outra coisa também que a gente tem hoje, que é o tal do Double Opt-in, né? Que é aquela opção de confirmação dupla. Então, essa opção de confirmação dupla é aquela situação de que quando você faz um cadastro em um e-mail marketing, automaticamente ele vai para uma página dizendo que você tem que ir no seu e-mail para confirmar
a entrada naquela lista. Então, por isso que ele chama-se de duplo opt-in, porque no primeiro momento você aceitou quando você, por exemplo, recebeu um e-book e preencheu o seu nome, seu e-mail e seu telefone. Então, foi o primeiro momento, primeira aceitação. A segunda aceitação, tanto vai servir para que você confirme o seu interesse, porque você vai voltar lá no e-mail e vai confirmar que realmente quer participar daquele processo, como também vai fazer com que você esteja dentro do que a gente chama de enquadramento da LGPD, que é outra tendência que a gente tem agora, que começou desde o ano passado, né, oficialmente, que você tem que ter a autorização, tem que ter a demanda de dizer assim, não, eu aceitei entrar nessa lista, então eu confirmei, entendeu? Então, quando você faz o duplo opt-in, você está dentro desse processo que já lá fora já funcionava e a própria Builderall já ativou isso há muito tempo antes da própria LGPD aqui no Brasil, que era a tal da GDPR, que na Europa já funcionava, que era a lei, né, de proteção de dados. Então, essa lei de proteção de dados é justamente para isso, porque existia muitas situações de você receber e-mails, por exemplo, já foi feito um teste, até interessante, de você chegar agora, entrar no Gmail, criar uma conta de e-mail que você nunca usou, né, e você criar essa conta, não falar para ninguém, daqui uns 3 dias, pode olhar naquela caixa postal que vai chegar coisa para você. Ou seja, de alguma forma, alguém consegue capturar e-mails na própria internet por vazamento, por invasão, por alguma falha de segurança. O cara pega o e-mail, né, e aí você começa a receber o tal do spam. E spam é justamente o e-mail não autorizado. Né? Então, você acaba recebendo aquele e-mail sem graça, aquela informação que tem nada a ver, às vezes até golpes, né? Algumas automações que os caras usam de internet marketing sobre um rei da não sei de onde que herdou uma fortuna, que quer passar a verba para alguém, precisa botar na conta. E aí, então tem essas pegadinhas que antigamente existia também, até por carta. Eu sou da época que tinha golpe por carta, né? Eu tinha vários processos assim de carta também, né? E aí você tinha que mandar a carta, de repetir a carta, e mandava para não sei quem, botava dinheiro dentro da carta. Então, isso aí, essa época eu também peguei. Mas existe inteligência para tudo. O ser humano é difícil. Assim. Então, às vezes, para enganar, infelizmente, eles são fins. Então, assim, a funcionalidade principal é basicamente essa. Então, não sei se ainda tem tempo, Rosane, eu vou abrir aqui a nossa plataforma para a gente ver rapidamente a ideia de um fluxo, só para ver como é que funciona, mas para você entender que não é difícil. E como você bem explicou, esse é um primeiro momento e a gente vai realmente ter vários momentos para dizer assim, ó, hoje a gente vai construir do zero um processo. Né? Então, no caso, eu vou só apresentar para a gente poder trabalhar. Tá bom? Mas alguém quiser, nesse primeiro momento, já tiver alguma ideia, alguma pergunta, fique à vontade. Fala, Rosane. Alguma coisa? Tranquilo? Posso continuar, então? Eu vou abrir aqui o Office. Pode abrir o Office. Quantos minutos eu tenho por dentro. Você tem todos os minutos do mundo, mas eu sei que é muita informação. Não, eu estou dizendo, vocês não precisam a gente quer dar a informação. Vai ficar gravado e a gente vai ter essa informação isso. de você também ter meu contato, né? Rosane tem aí meus contatos, se qualquer um fica à vontade para tirar dúvida, a gente está sempre disponível aí para ajudar. Então, assim, a plataforma todo mundo já conhece, só para dar uma geral, tudo que eu estou falando, basicamente, vai estar aqui, ó. Você tem vários treinamentos, e inclusive treinamentos pagos aí fora, aqui tudo gratuito, se você tiver a conta Premium, ou Funnel Club, né? E a ajuda da própria plataforma. Tem aqui a central de ajuda, e aí tudo que você precisar está nesses 2 lugares. É só você perguntar. E se você não tiver paciência, não conseguir, você tem o suporte. O suporte aqui, ó. E aí você fala com alguém lá no horário que o suporte está aberto. A única coisa que o suporte não vai fazer, tanto é que ele até deu uns avisos agora, é que você não pode entrar no suporte para pedir para eles fazerem. Entrar no suporte vai dizer assim, eu quero fazer um funil, aí ele vai dizer, não, tem lá no tutorial como é que faz o funil, tem o help, né? Porque todas as ferramentas, se você observar aqui, ó, tem o Saiba Mais, tá vendo? Saiba Mais, Saiba Mais. Então, por exemplo, o Mailing Boss 5.0, que é o que a gente tem hoje de mais atual dentro da plataforma relativo a marketing e e-mail marketing. É o 5.0, porque quem é da outra versão, você vai ver que tem um tal de Mailing Boss só. Então, a ideia é não usar mais o Mailing Boss sozinho, é usar esse Mailing Boss 5.0. Por quê? Porque é a nova ferramenta
E para quem já vem de marketings ou de e-mail marketings antigos, ela tenta se adequar ou fazer uma similaridade com uma ferramenta mais poderosa que a gente tem no mercado hoje, chamada Active Campaign. Essa Active Campaign é a ferramenta que os maiores gurus de marketing digital do mundo usam. Então, a Builderall pegou e fez um benchmark, né? Fez aquela modelagem em cima da Active Campaign. A Active Campaign é uma ferramenta profissional só para fazer e-mail marketing. Aí a Builderall foi lá, né? Clonou a ideia de funcionamento da Active Campaign e fez o Mailing Boss 5.0, que faz parte do pacote que você tem e tem uma série de recursos. E aí, se você clicar aqui no Saiba Mais, você já vai ter tudo. Então, a ideia que eu quero incentivar é que você tem que entender que, às vezes, assim, realmente, às vezes a pessoa não tem tempo, não tem horário, está difícil, né, por conta da correria, mas tudo é uma questão de foco e uma questão do querer, né, realmente crescer com o aprendizado ou com o autoaprendizado. Por quê? Porque a plataforma ela é para isso, ela é para facilitar no sentido assim, não é que você vá desempregar o povo, né? Mas a ideia é, se você tiver um pouquinho de interesse e fizer os tutoriais, você consegue sozinho gerir toda a estrutura de marketing digital sua. Claro, isso é difícil? É difícil, mas não é impossível. Agora, se você não quer ou não tem condições de horário, não dá, aí tudo bem, você pelo menos vai saber onde está. E aí você pega alguém e vai dizer assim, ó, eu tenho um assistente virtual que eu consegui com Rosane através da indicação, eu tenho uma pessoa que gosta de tecnologia e quer desenrolar e está a fim de ganhar uma grana extra aí por hora ou por um trabalho esporádico, eu vou dar acesso à plataforma e ela vai fazer para mim o processo, porque ela é mais fácil, a cabeça dela é mais fresca e ela vai aprender. Mas aqui tem tudo. Então, aqui ele vai fazer uma visão geral da plataforma e geralmente é um vídeo, já está em português, aí vai ter um tutorial, você vai dar um zoom aqui, pode aumentar a tela e vai assistir, certo? Então, para quem não conhecia, é uma intenção para que você realmente entenda que está tudo na plataforma. Mas a gente vai fazer aqui, isso que ele vai falar aqui, eu vou fazer agora na prática. Então, eu entro aqui na plataforma Mailing Boss e tudo começa com a criação de uma lista. Por que eu tenho que ter as listas? Porque é a lista que é o banco de dados que vai guardar tudo que eu quiser de informação daquele cliente. Então, essa lista vai servir para guardar os contatos que eu tiver de um formulário de pesquisa, vai guardar essas intenções aí de uma mala direta que eu queira fazer no futuro, nome, e-mail, telefone, endereço, idade, sexo, seja lá o que for que eu quiser fazer, eu vou criar os campos e toda a estrutura de armazenamento nas listas do Mailing Boss. E a primeira coisa que a gente tem é justamente aqui, ó, criar uma lista de assinantes. Então, você tem que criar. Aí o cara vai dizer assim, só cria aqui? Não, você pode criar, e aí Rosane já deve ter visto isso, não sei se o Jorge já viu, você pode entrar no Cheetah, que é o construtor de páginas, e quando você fizer a página e for colocar um formulário de e-mail marketing, aí ele pergunta se você tem uma lista. Se você tiver, ele vai vir para cá. Se você não tiver, ele vai vir para cá. Se você tiver, você seleciona a lista, já está pronta, e ele já vai funcionar. Mas, no final das contas, o que você tem que entender é que a plataforma Builderall, ela integra várias ferramentas. Então, tem situações que você faz o trabalho já de preparo antecipado, que é isso que é mais produtivo, do que você entrar lá para fazer o site e ficar indo e voltando para fazer a lista. Então, se você já tem um projeto definido, e aí você vai fazer uma lista. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lista para capturar interessados em trabalhar com uma ferramenta de agendamento, por exemplo. Então, eu posso fazer uma ferramenta, eu posso fazer uma lista que vai capturar o nome, e-mail e telefone das pessoas e que vai fazer com que essas pessoas recebam informações sobre o poder do agendamento, por exemplo. Qual a importância do foco, né, e da gestão do tempo. Aí eu posso fazer um pequeno e-book, mostrar uma série de coisas e, de repente, entregar para ela esse e-book, que nele vai ter um link para falar do produto que eu tenho da Builderall, que é um produto que eu posso vender até individualmente, que é a ferramenta de aplicativo de agendamento, que inclusive amanhã, na palestra de amanhã, a gente vai falar só sobre ela. Mas é uma ferramenta de grande poder que funciona para várias situações, para clínicas, para pessoas que trabalham com atendimento esporádico, né? Ou terapias, vários tipos de situações. Por quê? Porque ela vai fazer a gestão de datas e de agendas dos seus clientes, com possibilidades de jogar na lista, avisar horários, dar lembretes daquela reunião ou daquele compromisso,
e ainda fazer com que a pessoa, se for o caso, pague a sessão antes de ir, tudo online. A ferramenta de agendamento faz isso. Você pode montar, o cara é um coach, é um mentor que trabalha por hora. Ele agenda aquele horário, já paga aquela hora dele ali na própria agenda online, e aquele horário já é liberado e a pessoa já tem todo o acesso por ali. Mas isso tudo depende de uma lista, para você poder chegar nesse momento. Então, aqui você vem aqui, ó, criar uma lista de assinantes, e você clicou aqui e você vai ver as listas. Aí ele vai abrir. Aqui eu tenho duas listas aqui. Por quê? Porque como eu estou migrando da minha versão antiga, né? Agora é que eu estou trabalhando só com o Mail Invoice 5. Porque até então tudo funcionava normalmente no Mail Invoice padrão. Mas agora realmente a gente tem o Mail Invoice 5.0, então é bastante interessante a gente criar a lista aqui. Então eu venho aqui, ó, criar listas. Isso aqui já são listas que estão prontas. Ó. Se você entrar a primeira vez e você não tem nada, e vai aparecer nada. Aí você vai clicar aqui, ó, criar a lista. Aí aqui vem o nome da lista. Aí eu vou botar aqui, ó, gestão do tempo. Aí por quê? Porque eu vou fazer um projeto que vai fazer a captura de pessoas interessadas em gestão do tempo. Porque eu já vou pensar na palavra-chave que eu vou usar na hora que eu for fazer a página de captura, para que a pessoa já entenda, por esse termo, gestão do tempo, produtividade, né? Foco, empreendedorismo. E aí uma coisa puxa a outra e você faz já uma ideia na cabeça ali do projeto. Por quê? Porque já planejou. Claro, você tem que parar antes, e montar isso esquematicamente, né? No planejamento, no papel bonitinho, né? A gente está falando aqui meio que caldo de cana, né? Na hora, mas é porque também já tenho uma certa experiência e eu já fiz várias coisas desse tipo. Então, para mim é tranquilo. Se eu precisar montar realmente uma coisa valendo a Vera, vai funcionar. Mas a ideia aqui é vocês entenderem o processo. Então, aqui vai ser chamada a lista, né? E aqui eu vou colocar a descrição, por exemplo, captura de interessados em gestão do tempo e produtividade. Vou botar aqui, lançamento da ferramenta de agendamento. Precisa tudo isso? Não precisa. Podia já dar o salvar sem precisar da descrição. Mas quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser depois você gerenciar essa lista. Porque você vai saber exatamente do que se trata. Aí aqui, ó, criar a lista mandando mensagens instantâneas. Tá só lembrando disso aqui, ó, então eu vou ativar. Por quê? Porque ela vai fazer associação com essa opção de ativação, ele vai ligar a opção de mensagens instantâneas. Se eu não ligar, ele cria a lista, mas ele não faz essa mensagem instantânea, vai funcionar só o e-mail. Se eu ligar isso aqui, aí vai funcionar a parte de integração com SMS e com WhatsApp, que também faz parte da plataforma, a gente já integra essa ferramenta. Então é só lembrar de ligar isso aqui. Se esquecer, tem como ligar depois. Mas já está aqui na telinha, no começo você já faz. Aí, ó, salvei. Eita, faltou aqui um detalhe. O tipo de, aquele história que eu falei, né? Se é single ou se é duplo, né? Então é double opt-in. Tanto para... Na hora de entrar na lista é duplo, na hora de sair é simples. Ou seja, na hora de sair da lista, você não pode dificultar para o usuário. Ele não precisa confirmar 2 vezes. Entendeu? Então, geralmente, para entrar, ele confirma 2 vezes, porque está confirmando para ele e para você que ele realmente quer entrar na lista. Por isso que é double, né? Duplo. E aqui é simples, o single, né? Porque é uma vez só. Na hora, se ele quiser sair, que é aquele negócio de descadastros, né? Até pela questão da lei, tem que ter esse link. Se você tirar esse link, a maioria das ferramentas de e-mail marketing nem funciona. Ela não consegue mandar o e-mail se você não tiver o link de descadastramento. Então, esse descadastramento é um link único que basta o cara clicar e ele já descadastra da lista, já sai da lista. Pela regra, seria o correto. Certo? Então, basicamente é isso. Preencher os dados, conforme você já viu aqui, assim você cria a lista. Aí ela está criada, mas ela está criada sem nenhum campo, sem nenhum dado. Aí o que acontece? Aqui eu tenho que configurar algumas questões, que é basicamente aqui, ó. Pode ser uma lista classificada, ela pode habilitar CRM, tudo aqui dá uma informaçãozinha do lado aqui, ó, que você vai ter, ó, dá a informação, não sei se está aparecendo aí, ó. Envie dados para Builderall CRM. Ative essa opção para transformar a lista em uma classificação viral. Vou falar sobre isso.
requer aprovação. O inscrito requer aprovação após a inscrição. E-mail de boas-vindas. Envie um e-mail de boas-vindas após o registro. Tudo isso aqui eu posso ligar ou desligar. Se eu ligar tudo, vai acontecer alguma coisa errada? Não. É mais recurso. Mas eu poderia não precisar, por exemplo, de mandar um e-mail de boas-vindas. Por quê? Porque, de repente, eu só vou fazer com que ele entre na lista, através de uma página de captura, já vá para uma página de obrigado e já abra um link de compra, ou já abra um link de informação de um vídeo. E aí, no vídeo, eu já dou as boas-vindas. Eu não preciso que ele tenha um e-mail a mais de boas-vindas, entendeu? Por isso que é essa questão. Mas são opções. Beleza. Aí, aqui vem o título, ó. Gestão do tempo. Como se fosse assim. Como ele vai mandar um e-mail, isso aí é o cabeçalho do e-mail. A informação que vai no e-mail, né? Aquele negócio do assunto, né? Quem é que é o remetente, aqui você tem os remetentes. Ó. Aqui no remetentes, isso aqui você vai aprender naqueles tutoriais que você pode criar um remetente com um domínio de uma conta de e-mail sua. Mas se você não tiver, ele vai usar isso aqui. Isso aqui quer dizer o quê? É uma conta de e-mail de disparo do próprio Builderall. Só que para as pessoas que, de repente, recebem, como é uma coisa muito esquisita, né? MR, gerado randomicamente, a pessoa pode estranhar e, de repente, não abrir o e-mail por isso. Você vai achar esquisito? Que é meio estranho, né? É melhor ela dizer assim, pronto, contato na Web Agora, que o cara vai saber que na webagora.com é um site, né? Que está lá claramente que é um contato desse site, entendeu? Então, mas isso aqui só aparece aqui se você configurar os domínios e os e-mails da forma correta. Que a plataforma Builderall também tem isso. Ela também tem a opção de você ter o e-mail profissional. Aí o cara vai dizer assim, eu posso usar um e-mail? Pode, um Gmail? Posso, pode botar aqui, eu não responderá. Aqui não, aqui ele só aceita domínios homologados. Qual é a outra informação importante? Quando você tem um domínio homologado, o servidor de e-mail que vai receber o e-mail, recebe esse e-mail de forma mais segura, mais tranquila. Por quê? Porque ele sabe que esse domínio é verificado e não é um domínio maluquinho que alguém criou só para fazer alguma coisa, entendeu? Ele vai receber aquela coisa para não cair no spam, para fazer a coisa realmente fluir, o e-mail chegar na caixa de entrada da pessoa. Então, é essa outra a motivação de você fazer isso aqui certinho. Agora, aqui, por exemplo, eu posso querer que ele volte para o mesmo, ele responda para esse mesmo, que é o meu que já está aqui, ou eu poderia, por exemplo, mande para o meu Gmail. Quando ele for falar comigo direto, ele vai para o meu Gmail. Posso botar. Que é quando a pessoa, por exemplo, respondeu o e-mail, né? Responde. Só que tem alguns e-mails que são automatizados, você já deve ter recebido também. Ele vai dizer, esse e-mail foi feito de forma automática, não responda porque ninguém vai responder, porque é automático, alguma coisa assim. Você vai receber um texto explicativo sobre isso, que às vezes são e-mails realmente de disparos de robô, né? Mas nesse caso, vamos dizer que alguém viu um negócio lá, achou interessante logo e quer falar comigo. Então, quando ele vai fazer a resposta, ele já manda para esse e-mail meu aqui, ó. Ele já vai para esse meu e-mail. Então, gestão do tempo e produtividade. Ou seja, o assunto do título do negócio vai chamar a atenção. Aí atualizei, pronto. Já salvei esse passo aqui, ó. Aí eu vou atualizar uma campanha. Essas traduções aqui, já eles estão terminando de fazer, mas vai estar tudo em português em breve. Por isso que está misturado aqui, ó. Sim, aí vem em inglês, aquele sim, mas eles estão terminando, vai ficar tudo em português. Mas nada que você, num bom inglês, flutuantemente, né? Não precisa nem ser fluentemente, em inglês, flutuantemente, dá para entender. Update quer dizer atualização. Então, ele está perguntando se a gente quer atualizar as campanhas. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? A campanha para o Builderall, basicamente, é um conjunto de e-mails que você vai disparar. Então, aqui na lista, eu estou atualizando, e se esse e-mail aqui e essa lista que eu estou usando for de uma campanha, ele também está atualizando na campanha. Foi o que ele perguntou ali. Eu mudei algumas coisas aqui, quando eu salvei, ele perguntou, quer atualizar as campanhas também? Aí eu digo sim, né? Porque ele já atualizou o e-mail, posso ter trocado o e-mail, feito alguma coisa. Então, nas campanhas, ele já atualizou. E aí, vão fazer o quê? O formulário. Tudo é um passo a passo. Eu fiz aqui, que seria o cadastro das informações do e-mail. Agora, aqui, como vai ser esse formulário de captura? Aí eu já tenho esses campos padrão aqui, ó. E-mail, nome, fone prefixo, com os países todos do mundo.
e a origem, o ID. Aí, vê só, ele tem alguns prontos, tem uns que eu não preciso, eu não vou querer esse aqui agora. Na verdade, eu até posso deixar que isso aqui é uma informação interna, não vai aparecer para o cara, e ele vai dizer onde foi a origem do usuário. É uma coisa mais que de informação, para saber se o cara acessou de que país. Ele vai ter um código de onde ele abriu esse e-mail, onde chegou. Então, isso aqui ele captura essa informação. Mas se você não quiser apagar, apaga. Mas a ideia desse olho aqui, ó, com o traço dentro, quer dizer que esse campo existe, mas não aparece. A mesma coisa esse daqui, ó. É o fone prefixo, que vai ter aquela história. Se todo mundo aqui é Brasil, o código internacional, DDI, é 55. Então, eu posso simplesmente excluir isso ou simplesmente deixar como um padrão para que, quando eu for usar o e-mail, né, na lista do Zap da vida, você vai ver que a maioria dos envios de e-mail de WhatsApp tem 55, o DDD e o número. Então, ele monta aquela string com tudo isso aí. Então, é bom deixar. Só que eu vou deixar de um jeito que fique padrão. O valor padrão vai ser sempre Brasil. Ó. Brasil 55. Só fiz aqui, eu cliquei aqui, automaticamente ele tem aqui opções e tem propriedades. Aí eu fui em propriedades. Aqui vai ser o nome do campo, vai ser o quê? Clone, fone, prefixo. Já está feito aqui, porque já trouxe pronto. Né? E aqui eu disse que era padrão. E aí eu vou dizer a ele, ó, que ele fica escondido. Ó. Aí o olhinho ficou fechado. É um campo oculto. Ele vai estar lá no formulário e vai vir junto com o que o cara mandar para mim, o 55. Porque eu disse que era padrão Brasil. E não precisa aparecer, já que é padrão, né? Porque minha lista vai ser só para o Brasil, beleza. Mas se não, você deixa em aberto, não é escondido. Pode até deixar padrão, porque a maioria das pessoas, de repente, vão ser do Brasil, mas ele vai poder trocar para qualquer outro, né? Dependendo de onde ele vá. Nesse caso, como é padrão e é no Brasil, eu já sei, eu vou esconder. Eu quero só que ele capture para que eu, quando montar o meu telefone, ele monte com o DDD e o telefone. Aí vem aqui, o fone. E aí você vai querer aqui, o valor padrão não precisa. Aqui eu posso mudar para telefone, para ficar lá no português, né? WhatsApp, por exemplo, WhatsApp. Aqui vai ser seu nome. E aqui vai ser seu e-mail, ou seu melhor e-mail, né? Que é o que você usa mais, que você mais. Então, aqui sairia pronto, atualizo, né? Cada passo é importante atualizar, atualizar é salvar, né? Se já tiver salvo. Então, já tem o formulário, tá vendo? O meu formulário já está definido. Aí vem as páginas de e-mails, são páginas padrão, que nesse caso aqui eu não vou usar, por quê? Porque eu vou usar as páginas do próprio site que eu vou fazer. Porque eu tenho como definir nas notificações para onde vai ser os e-mails dessas páginas, por exemplo. Engraçado, parece que o que eu salvei perdeu os campos aqui. Acho que vou ter que fazer de novo, não. Atualizei, vim para cá, vim para aqui. Vamos ver o passado subiu. Deixa eu ver aqui. Obrigado, páginas, obrigado. Aqui é outro detalhe importante. Aqui está colocando o quê? O nome, tá tudo aqui, ó. Ele deu um delayzinho, mas eles estão aqui. Pensei que eu tinha perdido. Então, aqui, ó, você tem, nessa primeira parte aqui do formulário, também é importante isso aqui, ó. As suas páginas de obrigado. Então, por exemplo, se o cara foi preencher o formulário e no formulário você tem uma página padrão de chegada, enquanto ele for pendente, aqui você vai botar o link da página pendente. Ou seja, ele preencheu o formulário, automaticamente vai para uma página. Essa página vai ser assim: obrigado por seu interesse, né? Confirme seu e-mail, ou seja, vai estar pendente ainda a inscrição. Então, essa é a página pendente, por causa do duplo opt-in. Eu vou ter uma página que vai ter assim: falta pouco, né? Falta pouco para você entrar na nossa lista. Verifique seu e-mail e confirme o seu acesso, né? Então, essa página deveria vir o link dela aqui. Aí você joga o link dela aqui. A página de confirmação de assinante, ou seja, quando ele confirmar, geralmente é a de obrigado. Ou seja, quando você recebe o e-mail que você confirma que quer entrar na lista, aí ele vai para uma outra página, que é a página de obrigado. Obrigado, seu cadastramento foi concluído com sucesso, né? Você agora está em nossa lista e receba o seu material. Sei lá, você já pode colocar nessa página. Por quê? Porque ele só recebe aquele material, entre aspas, que de repente pode ser gratuito,
se ele confirmar a entrada na lista. Então, é a página de obrigado. Então, basicamente, isso tudo tem naqueles tutoriais explicativos. E aí você vai preencher. Eu não vou colocar aqui agora porque eu não tenho essas páginas, né? Tem que saber o endereçozinho da página, mas eu vou já já lá para mostrar como é que a gente faz isso. Entendeu? E aí, quando o assinante já for registrado, o que acontece? Atualiza o valor do campo automaticamente, abre a página de edição, redireciona para o próprio URL. Redireciona para o próprio URL. Ou seja, o cara já se cadastrou uma vez. Ele não vai cadastrar de novo por cima, se por acaso ele entrar e fizer de novo o preenchimento. Aí, para não dar erro, aí quando ele já é um assinante, eu posso botar de novo um site específico. Você já está cadastrado, obrigado. Visite nosso outro site, faça não sei o quê. Aí eu coloco essa conversa aqui nesses outros dois endereços aqui. Quando ele for cadastrado, quando ele não for cadastrado. Basicamente, são informações que, a princípio, aqui não são obrigatórias, porque você vai preparar ainda. Né? O importante, realmente, é campo. É definir os campos da lista. É dar o nome para a lista e definir os campos da lista. Todo o resto aqui é, entre aspas, opcional. Aqui vai ser os contatos que forem sendo capturados, vão aparecer aqui. Aqui são as notificações, tá vendo? Aí tem os vários tipos de notificação. Tem notificação para Telegram, que é uma tendência também. Ele liga, ou seja, ele manda um aviso para Telegram da pessoa, né? Telegram. Na verdade, é a mesma questão do telefone. Né? Se você capturou o telefone, tanto vai servir para o Telegram como para o WhatsApp, nas mensagens instantâneas. Beleza? E assim você tem essa configuração. Então, basicamente dar o nome da lista com todos os dados interessantes e criar o formulário. Só isso. São os dois passos mais importantes. Aí eu atualizei tudo, vou sair daqui e a minha lista existe com o nome de... Deixa eu voltar aqui para ver a página de listas. Ó. A minha lista aqui só tinha duas agora. Eu tenho uma lista chamada Gestão do Tempo. A lista foi criada. Tranquilo? Até aí, todo mundo acompanhando? Estou tentando não correr, apesar de falar bem ligeiro, como a gente fala aqui, né? Mas é por conta do tempo. Mas acredito que está dando para seguir, né, Rosane? Tá, Agora que tá está sim, gravado. da minha parte tá. O pessoal tá dando para seguir, Renata, Tá. George. Não dá para aprender tudo de uma vez, mas dá para ter a visão geral, né? Fora que ficando gravado, você rever, né? Tá tranquilo. Mas, Não, claro, mas ninguém você precisa. aprende a dirigir pegando no carro a primeira vez. É um processo, todo mundo Exato. sabe. Então, nesse primeiro ponto sabendo qual é o objetivo do seu e-mail marketing, é criar a lista. É isso que é o cerne da questão aqui. Saber criar essa lista. Então, basicamente, é dar o nome para a lista, definir os e-mails que vão trabalhar com a lista e colocar os campos de formulário de captura. Beleza. Aí eu vou embora daqui. Saio daqui e vou para onde? Vou para o Cheetah. O Cheetah é a principal ferramenta da Builderall. Por quê? Porque ela que constrói todas as interações. Então, as interatividades e tudo que você faz através de uma página web. Você pode ter uma página web que você coloca dentro dela um formulário, um quiz. Você pode colocar dentro dela um vídeo, né? Você pode colocar dentro dela o e-learning, porque o cara entra num site, num domínio, que dentro daquele endereço tem tudo que você quiser. Porque a página recebe vários tipos de mídia, né? Então, ela pode receber um vídeo, pode receber um site, pode receber um formulário, pode receber, sei lá, um game, né? Eu trabalho com a parte de educação, a gente pode embutir aqui aqueles joguinhos online para dentro de uma página web para um molequinho ficar jogando dentro do site, sem ter nenhuma linha de código. Só pegar o link e colocar através do iframe as páginas de jogos interativos, uma série de coisas. Mas vamos lá. Aí eu vou entrar aqui, ó, no Cheetah. E aí, ó, veja só a situação. Aqui a minha, como é antiga, né? Você vai ver que tem coisa pra caramba aqui. Vai em 7 páginas. Tudo aqui é site. Site de vários jeitos, de várias coisas, tudo publicado. Só para você entender. E aqui, ó, é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é um site pronto que faz isso de captura. Deixa eu voltar aqui na página 1. Aqui, ó. Esse Dr. Rafael Mendes aqui é uma página, foi feita na Builderall, para mostrar o recurso da agenda, é isso que eu vou detalhar amanhã, e mostrar a questão da captura. Então, você vê isso aqui. Você vai ter várias situações aqui. Deixa eu abrir ela aqui para você ver ela bonitinha aqui. Então, essa página, toda ela, foi construída na Builderall.
Aí o cara diz, pô, como é que eu vou chegar nisso? Isso são templates. Já existe template, que seria um modelo pronto, pré-fabricado. Então, é um template. Só que você vai saber, através daqueles tutoriais, que aqui é uma imagem, a ferramenta texto, aqui é um botão. Então, aqui, por exemplo, é um site de um dentista, tipo um mini cartão, ó, pessoal. Ele funciona no celular, show de bola. E aí vai ter tudo do cara aqui. Pode ser um dentista, pode ser um esteticista, pode ser uma clínica, um salão de beleza, qualquer coisa. Aí, ó, quando eu clicar aqui, por exemplo, tratamentos, ó, ele vai mostrar a lista de tratamentos que o cara tem. Serviço 1, serviço 2, serviço 3, serviço 4. Isso no celular, né? Se ele voltar para o computador, ele vai mostrar como uma página normal. Tá vendo? Avaliações. Aí o cara vai dizer, poxa, como é que eu construo uma página dessa aí? Vai demorar muito? Não, se você quiser, num dia você constrói um site desse. Em horas, em menos de horas. Em 40 minutos, vamos dizer. Por quê? Basta que você entenda as ferramentas. Então, por exemplo, voltando agora aqui para a construção. Sim, aí qual é a ideia? Eu vou mostrar aqui tratamentos e agenda. Quando eu clico em agendar consulta, ele já vai para o link da agenda. Só que aí, como era um exemplo meu, né, eu mandei para a minha agenda de amanhã, que é justamente o treinamento que eu vou fazer amanhã sobre a agenda. Então, aqui é uma agenda, ele vai contando as pessoas inscritas. Eu exagerei, botei 100 vagas, mas só tem 4 inscritos. O evento é amanhã, né? Mas tudo bem, isso acontece. Eu não fiz tráfego pago, né? Não fiz divulgação maciça, mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, quem por acaso, depois a Rosane pode repetir esse link para vocês, que é interessante que vocês façam essa inscrição. Que hora é? Porque você... Pois não? Que hora que vai ser? Vai Horário? ser amanhã às 19 horas. Ah, tá ok. 19 horas. Talvez fique gravado também, mas como a gente vai também fazendo isso nesse grupo nosso aqui, eu vou repetir essa live também depois, né? Mas assim, a ideia principal é que eu vou mostrar essa ferramenta de agendamento. E aí a grande sacada é que já é um sistema pronto, formuláriozinho. Só que isso aqui é uma lista que eu tenho, que se o cara cadastrar aqui, está indo para aquela lista. Então, daí a importância das listas. A lista, em qualquer ferramenta que você tenha um formulário de captura, é importante jogar esses dados em algum lugar. Porque você tem aquele lance do e-mail normal, né? Aquele formulário de e-mail padrão. Aquele formulário de e-mail padrão, de repente, até manda as informações para o seu e-mail. Você recebe o que o cara escrever ali e você vai ver no e-mail. Mas ela não vai sistematizar como se fosse um banco de dados. Então, a diferença do e-mail marketing, né? Usando a lista para um e-mail de formulário comum, é que o e-mail de formulário comum não faz a amarração com uma base de dados. E qualquer sistema que se preza, né, quando você faz um preenchimento de dados, automaticamente ele joga num banco de dados. Então, essa é a ideia principal. Então, isso aqui é uma ferramenta super interessante, que você pode definir data, horário, fazer eventos com inscrições pagas ou gratuitas. Aqui, no caso, está gratuito, mas eu poderia botar aqui uma opção de pagamento, já integrado na própria tela. Então, isso aqui é o que eu vou falar amanhã, antes que eu me empolgue. Deixa eu fechar. E aí é isso. A outra situação é que isso aí pode ser usado de forma bem mais abrangente. Outro site aqui, só que da clínica como um todo. Olha só para você ver aqui a história. Aqui é o site da clínica como um todo, e quando eu vou em agendar consulta, isso aí para você vender. Quem é da plataforma Biderol e tem esse potencial de contato com o profissional liberal, né? Médico, advogado, esteticista, salão de beleza. O cara pode oferecer várias soluções com tipo mini sites. Aqui, no caso, já é um site institucional. Aqui fala da clínica, né? Aqui explica tudo. É um site bem mais completo, não é de uma página só. Mas aqui, ó, olha o poder da agenda aqui. Você consegue definir ela por setores, por áreas de atuação. Então, por exemplo, um salão de beleza, eu posso ter a menina do cabelo, eu posso ter a outra que mexe só com a parte do manicure, posso ter a outra que mexe com pintura, sei lá, alongamento, mega hair, né? Tem os vários setores. Então, para qualquer área, você tem as subdivisões. O pessoal diz, vou fazer um agendamento com o cara de marketing, posso botar aqui marketing, vou fazer um agendamento com o pessoal do comercial. Aí, tudo isso aqui são agendas que você tem na mesma plataforma que todo mundo tem aí. Ó, já mudou o visual, tá? Diferente um pouquinho. Por quê? Porque aqui é agendamento de horários. Ou seja, esse cara aqui da clínica odontológica para tratamento de canal só tem esses horários aqui.
Então, a gente define isso aí. Mas vamos voltar aqui à história. Qual é a história do formulário? Então, quando eu fizer o formulário, deixa eu entrar aqui nessa página. Esse aqui é um curso que eu vou lançar em breve. Geralmente, você tem que ter as páginas para aquelas situações que você definiu lá no e-mail, lá na lista. Então, eu tenho a página home que vai chamar a atenção. Geralmente, é a página que abre o canal, que faz com que a pessoa chegue de algum lugar. Por isso que ela se chama landing page, né? Página de aterrissagem, né? Landing, ou de pouso, de chegada. Então, as landing pages são as páginas que fazem com que alguém que veio lá do Instagram, alguém que veio do YouTube, alguém que veio de algum lugar, caiu nela. Então, é a página de entrada, é a ponte que leva você para o funil. Basicamente, é essa a ideia. Aí, aqui, o cara tem aquela questão do texto, né, que é chamada copy, para chamar a atenção, explicar o que é, e não sei o quê, e vai vender alguma coisa, aí o cara diz assim, ó, quer aprender, não sei o quê? Aí o cara vai preencher. Essa tela aqui é um formulário de e-mail marketing. Entendeu? Aí, como é que eu faço essa configuração? Toda vez que eu entro para editar uma página, eu vou ter aqui do lado as várias ferramentas. Está carregando aí. Está vendo aqui as várias ferramentas? Eu tenho aqui várias ferramentas que eu posso adicionar aqui, vários elementos, tá vendo? Vários elementos. Aí eu vou adicionar um elemento chamado formulário. Ó, tem o formulário de contato e tem o formulário de e-mail marketing. Vendo que é diferente? Assim, até o ícone é diferente. Então, o formulário de contato funciona. Você pode fazer, fale conosco. O cara entra em contato, manda um e-mail e chega para você na hora, a partir daquela ficha ali que ele preencheu. Mas não armazenou no banco de dados, embora você possa fazer isso. Tem uma opção dentro do formulário de contato que consegue pegar aquilo que está no formulário e jogar na lista também. Por quê? Porque a Builderall pensou em tudo. Né? Então, não perde. Se o cara for um pouco mais ninja, ele fez tudo com essa aqui. Aí, eita, poxa, fiz todas as minhas páginas usando o formulário de contato e esqueci de anexar a lista. Aí o cara não vai apagar para fazer tudo de novo. Aí tem uma forma de resolver isso. Mas se você fizer do jeito certo, que é usar o formulário de e-mail marketing, aí você vai aqui, ó. Aí tem alguns modelos prontos aqui, com tipo de botão, não sei o que, eu vou puxar esse daqui. Aí eu puxo para a tela, aí vamos dizer que eu vou botar aqui do lado desse cara. O formulário vai ficar do lado desse cara aqui agora. Aí ele, assim que eu coloco, ele pergunta qual lista eu quero usar, tá vendo? Tem várias listas que eu tenho. Essas todas estão aparecendo a mais porque ele puxou também da versão antiga, Mailing Boss antigo, né? No meu Mailing Boss antigos eu tenho muita lista. Mas vamos ver se está aqui aquela que eu fiz hoje, que eu fiz agora, que era o de gestão de tempo, tá vendo? Fica aqui no finalzinho. Então, quando eu clicar aqui, ó, automaticamente esse formulário que lá na exibição aqui do lado parece que só tem um campo, ele vai adaptar com todos os campos que eu fizer lá. Aí vai encher aqui aqueles três, tá vendo? Os campos que eu fiz lá. O nome, o e-mail e o telefone. Se eu tivesse mais campos, aqui já viria também mais campos. Já vem tudo preenchido. Aí é questão de ajustar, né? Aí vamos dizer que eu apagar esse cara aqui, por enquanto. Vou fechar o olhinho dele aqui. Vou botar aqui no meio. E aqui eu vou aumentar. Aí aqui eu puxo para aqui, puxo para lá. E aí, ó, tudo aqui é aquela história. É um pouquinho de terapia ocupacional. O cara vai arrastando aqui, ó. Bota na posição, aí ajeita o tamanho. Vou deixar assim, mais proporcional. E aí eu vou querer acertar aqui no meio, ó. Vou ver só uma dica. Quem é iniciante aqui na ferramenta ainda fica nessa tentação aqui de querer acertar essa linha, porque ela dá a dica. Está centralizada, tá vendo uma linhazinha aparecendo ali? Mas nem precisa. Você vem aqui, ó, sempre nesse elemento aqui, ó, elemento central. Ele pode estar aqui, na casa de chapéu. Aí eu venho aqui, ó, elemento central. Ele, em relação a onde eu estou, ele coloca no centro. Então, já ganho tempo na diagramação, né? Vou deixar alinhadozinho. E aí, aqui eu posso ajustar. Por exemplo, eu não quero que fique repetido aqui com a informação que tem dentro. Eu quero só a informação dentro. Aí eu vou aqui agora do lado, ó, no formulário, configurações gerais, mostrar nome, tá vendo? Vou desligar aqui, ó. Aí já não mostrou os nomes fora. Eu vou deixar só o nome fora e não quero esse nome dentro. Aí eu vou tirar o placeholder. Aí você vai fazer aquela medição. Não, está melhor assim ou está melhor assim? Como é que é? Não sei. Aí eu vou ver. Aí tem que botar um título, né? Preenche o formulário abaixo. Aí eu posso colocar esse aqui, ó, também alinhado, bonitinho.
Aí eu dou 2 cliques, não sei o quê, né? Para garantir o seu acesso, preencha o formulário abaixo. Ou seja, é um trabalho, é um negócio que o cara diz assim, poxa, eu não tenho saco para fazer isso não. Aí eu não culpo ninguém, né? Você não vai fazer nada que você não goste, né? Obrigado, né? Mas são ferramentas que, se você entender, se você aprender, é legal, porque você acaba desenvolvendo uma certa prática que você, de repente, nem imaginava. Daqui a pouco você está fazendo o site, está construindo, a gente tem casos na BDO, até abrindo parênteses, agora dia 3 eu vou fazer 52, acho que já é um pouquinho mais, né, experiente do que eu também, né? Mas a ideia principal é entender o seguinte, a gente é como um vinho, né? Quanto mais velho, mais experiente, melhor fica. Né? Então, é importante entender que, às vezes, você colocando a mente para funcionar em uma atividade dessas que força você a aprender sempre, você vai desenvolvendo a mente. O cérebro não pode parar, porque basicamente o processo é esse. Né? Vocês conhecem muita gente, por exemplo, que se aposenta e cai em depressão, ou fica doente. Ou... Por quê? Porque parou de fazer o que fazia a vida toda, porque gostava, porque desenvolvia. Então, para o negócio não cair no sentido prático da coisa, não entrar numa depressão pós-aposentadoria, seja lá o que for, procure uma atividade onde você exercite a mente, né? Que você consiga desenvolver alguma coisa que facilite. Então, de repente, você pode começar a se dizer assim, poxa, eu já estou fazendo design, já estou fazendo site, eu sou um web designer. E aqui com a Bidoró é fácil, realmente, porque você já tem modelos pré-prontos e a partir daquela ideia de design inicial, você vai colocando as suas observações, né? Então, por exemplo, ali tinha uma foto do cara, eu fui e tirei, quero só isso aqui, um formulário mais simples. Botei o texto, já entendi que o cara vai entender aqui a chamada para o curso, e aqui eu vou até abrir um pouquinho para poder essa letra encaixar ali. Aí já joguei aqui. Ou não, eu posso fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é uma regra de design que acontece, que é o seguinte. A leitura do ser humano, ela é geralmente feita de escaneada, né? Escaneada. A pessoa não lê realmente, ela escaneia a palavra. Então, você tem um modelo chamado F, que se você alinhar o texto dessa forma, você deve ter notado isso em vários sites. Se você colocar o texto alinhado assim, à esquerda, e todo desalinhado, digamos assim, deixa eu voltar aqui para baixo. Sempre que você dá 2 cliques, aparece a ferramenta, né? Mas ela acabou cobrindo aqui, porque tem mais coisa ali. Deixa eu... Aqui, tá vendo? Aí eu vou alinhar aqui à esquerda. Então, você deve ter visto algumas situações que você vai sempre notar que os textos mais persuasivos estão alinhados dessa forma. Por quê? Porque parece uma forma de F. Ela vai quebrando, e a pessoa vai lendo, ela pode até arrumando as situações, ela vai formando, e a pessoa escaneia linha por linha. Então, a leitura é mais rápida do que você também colocar assim para gerar uma monotonia. Isso aqui gera monotonia. Isso aqui fica monótono. Você colocar um negócio sem nem alinhar, sem nem mudar a visão, e colocar, por exemplo, tá vendo? Em F, tá vendo? Forma uma situação desequilibrada que a pessoa presta atenção e facilita a leitura de forma escaneada. Então, é uma técnica de escrita, né, para marketing digital. Né? A galera fala muito nisso aqui, pode pesquisar. Escrita em F. Aí o cara vai dizer, poxa, vou escrever em F com a letra F, porque parece um F, que ela vai fazendo um maior, um menor, outro maior, dependendo de como você fecha aqui, ó. Aí ela fica parecendo um F. Então, isso é uma técnica. Facilita a leitura, escaneada, aquele negócio todo. Aí o cara diz, mas é estranho. Vou botar centralizado mesmo. Aí bota aqui tudo centralizado. Funciona, a pessoa vai entender, mas você perdeu o poder da técnica de neurociência, né? Que é basicamente o que a galera do marketing pesado faz. Trabalha muito com neurociência, neurolinguística no sentido prático de algumas técnicas de venda. Então, isso é legal. Mas aí você vai aprender isso na parte de design, né? Essas informações sobre copyright, isso aí tudo você vai ver. Depois eu indico uns livros e os materiais legais aí. Então, basicamente, o formulário está pronto. Eu quero só mudar isso aqui para português. Ó. Aqui, tudo isso aqui, ó, basicamente, quem já está por dentro da plataforma sabe. Toda ferramenta que você clica, está aqui o nome dela. Texto. Isso aqui é um texto. Vou clicar aqui no formulário. Mailing Boss. Mailing Boss. Vou clicar no fundo aqui. O fundo é quem? O fundo é o painel. Ou seja, as configurações mudam
para o objeto que você tem ativo. Então, esse aqui é o texto. Esse conjunto aqui é o texto. Só tem essas informações aqui. Agora, aqui tem um bocado de coisa. Depende do objeto. Aí, desse objeto aqui, eu quero mudar, por exemplo, o botão. Aí vem aqui, ó, título. Aqui está em inglês, ó. Tem acesso instantâneo. Aí eu vou botar aqui, aproveite agora. Né? Por quê? Porque eu estou dando ali tempo limitado, garantir o seu acesso, aproveite agora. E o cara vai preencher e vai ganhar o negócio lá. Aí o que acontece? Quando eu fiz isso aqui, eu tenho aqui, vou salvar. Essa página que eu estou trabalhando ainda, não tem problema. Já salvei. Aí salvei ela aqui, beleza. E aí eu vou observar que eu preparei as outras páginas. Eu quero, por exemplo, que quando o cara preencher isso aqui, aí vai ter esse linkzinho aqui, ó. Esse link vai fazer o seguinte, vai me perguntar para onde a página vai. Então, quando a assinatura estiver pendente, ou seja, o cara preencheu o formulário e ainda não foi confirmar o e-mail, então está pendente. Eu vou ter uma página aqui dentro, ó, chamada confirmação. Esse nome foi eu que dei, mas você vai lembrar da que você fez, que vai servir para isso. Então, essa confirmação, para mim, foi: obrigado por ter preenchido. Vá no seu e-mail e confirme que você se inscreveu, que você aceitou, então é a confirmação. Vai para a confirmação. Aqui ele vai, se for confirmado, ele vai para onde? Quando ele confirmar. Ele realmente foi lá no e-mail, clicou e confirmou. Aí ele vai para a página de obrigado. Aí eu tenho a página de obrigado. Obrigado. E se ele se descadastrar, ele vai para onde? Ele vai para Casa de Chapéu. Ninguém mandou sair da minha lista. Então, ele pode preencher ou não, mas vamos dizer que se ele se descadastrar, eu quero que ele vá para o site, para a página normal do site. Ou seja, volta para aquela página para insistir com ele novamente. Poxa, por que você não se inscreveu, né? Olha aqui, o negócio tão bom, o curso que eu vou lhe dar. Entendeu? Então, não é obrigado isso aqui, por esse do JavaScript, né? Porque ninguém quer que o cara entre na lista para sair. Não é muito obrigado, mas basicamente é essa a ideia dessas três opções. Aí o que é que vai acontecer? Vou salvar aqui, beleza, de Creuza. Estou terminando, já viu? Rápido não é, né? Mas a gente já estourou os 4 minutos, com certeza, né? Ó, aí eu vou fechar aqui e vou voltar para lá, para a minha estrutura. Aí eu tenho a de obrigado, só para você entender como é que ela funciona e da confirmação. Vou entrar na confirmação, só para você saber o que é que tem nela. É a página que vai ser mandada para o cara. Só mais um passo. Você precisa acessar o seu e-mail para confirmar a sua inscrição e seguir para o próximo passo. Aí aqui tem uma ferramenta legal que gera uma motivação do cara. Eu posso adicionar uma ferramenta aqui, ó. Elementos animados. Cadê? Aqui. Olha lá que legal. Eu jogo isso aqui, ó. Aí vai fazer esse esquemazinho. Quem já viu isso aqui no site aparecendo? Você entra, aí o cara fica dizendo que está correndo o tempo ali. Só que eu vou aumentar mais um pouquinho para dizer que falta pouco, né? Passou um pouquinho da metade, vou dizer que falta pouquinho agora. Então, aí só vai mudar aqui a configuração. O objeto está selecionado, eu venho aqui, ó. Texto do computador, número final, timer 2, número final, vou botar 80. Vai aqui agora. Inicial. Aí, quando o cara fizer a inscrição, eu vou fazer já o teste, você vai ver que ele vai fazer isso aqui tudinho. Ele vai cair nessa página. Essa página vai ter essa animaçãozinha. Aí você precisa acessar seu e-mail para... Eu aviso que ele, então está pendente. É por isso que é a de confirmação. Então, salvei essa daqui. E a de obrigado, quando ele confirmar, de forma rápida, eu quero que ele já receba o acesso ao curso. Aí aqui não tem muita firula. Foi mais para fazer o quê? Capturar o lead. Eu entreguei um curso gratuito para ele e ele foi e acessou aqui o curso. Olha, liberado o acesso. Quase lá. Aí não fecha, não sei o quê. Aí aqui eu posso, por exemplo, como esse cara está fazendo aqui, ó, ele tem um vídeo falando de um curso, explicando o processo. Pode ser que para vender, né? Essa página vai aparecer só essa vez. Aproveite, antes de você entrar no curso que eu lhe ofereci, né? Então tem umas técnicas para amarrar isso aí, entendeu? Então, ele vai daqui e vai explicando. Maravilha, Lívio. Né? Deu para entender a Maravilha. ideia?
Então, troca 3 páginas. Para Não entender, precisa nem... é porque já tem 1h20, aí já fica bem cansativo, né? Pronto. Tá, A gente já não consegue assimilar, mas foi perfeito, excelente, perfeito. né? Deu para entender o processo, né? Pelo menos isso, né? Deixa eu parar aqui. Aberto a perguntas e respostas, né? Pois não. Perguntas e respostas, exatamente. Eu vou dar pausa na gravação para vocês ficarem à vontade, tá?